Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Para que possamos continuar aqui o nosso aprendizado dos dons espirituais. Nós aprendemos na semana passada, lá no versículo 8, não foi isso? 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8, que está escrito assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de quê? A palavra de quê? A palavra da sabedoria. E o que é a palavra da sabedoria? Nós aprendemos aqui que é o dom de Deus para que nós compreendamos o profundo da mensagem bíblica, o profundo do mundo espiritual, para que nós entendamos qual é a revelação de Deus, para que o texto não seja apenas um texto frio, onde qualquer um pode ler, onde qualquer pessoa pode ler. Quando se tem o dom, palavra de sabedoria, então se tem o entendimento do profundo, da revelação de Deus naquela mensagem. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver outro que é muito interessante. Está aqui no mesmo versículo 8 que está escrito assim: e a outro, segundo o mesmo Espírito. Qual é o dom que é concedido ali, que é dado à pessoa ali? Segundo o mesmo Espírito, qual é o dom agora? A palavra do conhecimento. Esse é muito interessante. Mas é muito interessante. Em algumas Bíblias, em algumas versões, está escrito palavra de ciência. Olha como que a gente erra. Olha como que a gente se engana quando a gente vê esse texto e a gente tenta interpretar da nossa maneira. Palavra de conhecimento, palavra de ciência, dá a entender que seria conhecimento humano, inteligência. O médico tem esse dom, palavra de conhecimento, ou palavra de ciência. O cientista tem esse dom. Não tem nada a ver com uma questão humana. Tudo que é humano, você adquire de forma humana. O médico tem o conhecimento ali de operar as pessoas, de mexer ali com os órgãos da pessoa, porque ele pegou livros escritos por outros médicos, por outros cientistas. Ele estudou aqueles livros, ele entendeu a lógica daqueles livros, ele foi para a prova prática, ele colocou o que ele aprendeu nos livros em ação, e ele passou a ter um conhecimento humano daquela situação. Não tem nada a ver com dom espiritual. Nada a ver. O que é essa palavra de conhecimento ou palavra de ciência? É um dom espiritual que é concedido a alguém, e aquele alguém passa a saber algo específico da vida de outra pessoa, cujo apenas aquela pessoa sabia. Vou dar um exemplo. Digamos que o bispo Paulo hoje, ele receba de Deus essa graça, chamada dom
de palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Porque hoje Deus quer abençoar a vida de alguém especificamente. E aí aquele alguém vem para o culto. Aquele alguém vem para o culto. E na hora que aquele alguém está no culto, o bispo Paulo começa a falar a situação exata que aquela pessoa está o quê? Vivendo. Sem saber de nada. O bispo Paulo não estava lá, o bispo Paulo não sabe de onde ela veio, o bispo Paulo não sabe o que está dentro dela, o bispo Paulo não sabe de nada. Mas mesmo assim o bispo Paulo conta com detalhes o que está acontecendo na vida dela. Aí é dom espiritual. E às vezes isso pode ser mais direto ainda. Pode ser mais direto. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, então pode ser que Ele conceda esse dom, palavra de conhecimento, de uma forma mais direta. Onde a pessoa, estou dando um exemplo do bispo Paulo para todo mundo entender. Não quer dizer que o bispo Paulo é essa coisa toda não, irmão. Eu estou explicando para você entender. Aí alguém vem, e quando alguém vem, se o bispo Paulo tiver recebido esse dom, palavra de conhecimento, palavra de ciência, com o propósito de Deus para a vida daquela pessoa, então a pessoa vem, e antes da pessoa dizer alguma coisa, o bispo Paulo já fala tudo o que está acontecendo. E quando ele fala tudo o que está acontecendo na vida daquela pessoa, o que acontece com a pessoa? Se você chegar e o bispo Paulo falar tudo que está acontecendo na sua vida, que só você sabe, que só você estava lá, você fica impactado, você fica surpreso. O que é isso? Como que pode? Isso é o dom, palavra de conhecimento. Só que lembra que eu tenho sempre feito um paralelo e tenho mostrado para você que não é apenas Deus quem concede dons espirituais, mas o maligno também tem essa habilidade. Aí já viu aquela pessoa que vai lá na mulher da bola de cristal, vai lá naquela pessoa, aí senta lá e a mulher, eu estou vendo sua vida toda aqui na bola, aí tô vendo sua vida toda, fulano, né? Fulano, um homem, assim, 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 assado, não é? Aí a pessoa, mas isso é um dom o quê? Espiritual. É um dom espiritual. Agora olha que profundo que é esse dom. Por isso que os dons espirituais não são negociáveis. Eles não são comprados. Os dons espirituais, eles não são adquiridos como você adquire uma coisa material. Não, não funciona assim. Senão você já pensou que bagunça? Você já pensou se a pessoa conseguisse adquirir esse dom de uma forma qualquer por aí? Aí ele começasse a saber da vida de todo mundo assim, como é que foi, como é que deixou de ser. E já pensou que situação? Não, Deus não permite. Deus não permite. Lembra que os dons espirituais concedidos por Deus, eles visam um fim proveitoso? Qual é o fim proveitoso que a gente aprendeu aqui? Por que Deus concede os dons espirituais? Para que Deus concede os dons espirituais? Para servir ao outro. Servir ao próximo e não a si mesmo. Não a si mesmo. Deus só concede um dom espiritual quando Ele quer falar com alguém. Ele quer abençoar alguém.
ele quer ajudar alguém. Então ele talvez vai conceder a mim, para que através de mim, aquele alguém seja alcançado. Não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Ah, Bispo Paulo, eu queria muito ter esse dom. Eu queria tanto ter esse dom, palavra de conhecimento. Nossa, para que você quer ter? Ah, para mim jogar na Mega Sena, porque aí eu já sei o número que vai cair. Você pode até um dia receber esse dom, não da parte de Deus, porque tudo que Deus concede é visando um fim proveitoso. Ajudar quem? Ao próximo. Aí alguém diz, a esperteza do ser humano: não, Bispo Paulo, mas é para me ajudar o próximo mesmo. Eu quero ganhar na Mega Sena, que eu vou ajudar minha mãe, meu pai, meu irmão, meu vizinho, a igreja. Deus não entra nesse tipo de negócio não, gente. É para ajudar no sentido de alertar, no sentido de mostrar a direção, o caminho. Quer ver que interessante? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vai abrindo aí a sua Bíblia, por favor. Que maravilha, esse dom é interessantíssimo. São pouquíssimas pessoas, é raro, viu? É raro as pessoas que recebem esse dom de Deus. É raro, porque é muito raro a pessoa que tem esse domínio próprio, de entender que aquilo dali é para abençoar, é para servir o outro. A pessoa sempre quer para ela. A pessoa sempre quer ser servida. Encontraram aí? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos entender aqui de forma prática o que é o dom, palavra de conhecimento, palavra de ciência. Entretanto, Atos capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado quem? Ananias, com sua mulher Safira, vendeu o quê? Vendeu uma propriedade. Versículo 2. Mas, em acordo com a sua mulher, o que Ananias fez? Reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Deixa eu explicar para você entender. Ananias, ele era meio que um crente invejoso. Ele era tipo um crente que queria aparecer. Ele fazia parte da igreja apostólica naquela época. E ele viu que algumas pessoas da igreja, de coração aberto, porque amavam mesmo a obra de Deus, venderam algumas propriedades, pegaram o valor que venderam e entregaram aonde? Na igreja. Ninguém mandou fazer isso. Ninguém. Mas as pessoas viram que tinha outros irmãos da igreja que estavam passando dificuldade. As pessoas viram que o trabalho de evangelização estava com dificuldade. Então, por si mesma, elas foram lá, venderam, pegaram o dinheiro e entregou. O Ananias, vendo aquilo, meio que se sentiu incomodado. Aquele negócio, poxa, ele está aparecendo mais do que eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele fez um voto, que se ele vendesse também a propriedade que tinha, ele pegaria todo o valor e entregaria onde? Na igreja. Só que ele não estava fazendo aquilo porque ele sentiu de Deus e fazia aquilo.
Ele não estava disposto para fazer aquilo, aquela oferta. Então, quando ele vendeu o terreno, que ele viu o montante na mão, o dinheiro todo, aí ele voltou atrás. E a Bíblia fala que ele entrou em acordo com quem? Com a mulher. Somente ele e a mulher sabiam daquela situação. E o que eles fizeram? Retiveram parte do quê? Do valor. Guardaram uma parte para eles. E ele, Ananias, foi até a igreja. O dinheiro provavelmente estava dentro de um saco, porque naquela época era moedas, não era papel. Papel não existia ainda. Papel não existia naquela época. Então eram moedas dentro de um saco. Foi até o dia do culto, os apóstolos pregando lá. Foi até o altar e depositou aos pés de quem? Dos apóstolos. O dinheiro estava dentro de onde? Do saco. E ele, como se não tivesse acontecendo nada, além do que ele já tinha falado. Ele fingindo de besta, se sentindo importante. Imagina, aqui eu também vendi a propriedade, estou entregando aqui. Versículo 3. Então, naquele momento que ele colocou o saco de dinheiro lá nos pés dos apóstolos, então disse Pedro. O que Pedro disse para ele? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha o que Pedro falou para ele. Naquele ele colocou o saquinho de dinheiro lá, Pedro olhou para ele e falou: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Ninguém contou o dinheiro. Ninguém fez a contabilidade. Ninguém sabia por qual valor ele tinha vendido o quê? O terreno, o campo. Ninguém sabia. Então, como que Pedro faz aquela revelação para ele e na frente de todo mundo naquele momento? É o dom, palavra de conhecimento, palavra de ciência. O Espírito Santo concedeu a Pedro naquele momento aquele dom, e Pedro passou a ter ciência de tudo o que estava acontecendo. Mesmo que Pedro não estivesse no momento da venda do imóvel, mesmo que Pedro não estivesse sabendo qual é o valor que tinha ali dentro do saquinho do dinheiro, o dom de Deus, ou o dom espiritual, palavra de conhecimento, é isso. É o dom que evita o engano. É o dom que o crente verdadeiro deve buscar para que não seja enganado. Enganado. Esse é um dos dons que o maligno mais luta para você não ter. É um dos dons que o maligno mais trabalha para você não ter. Porque ele sabe que se você tiver, ele não vai conseguir te enganar. Então imagina o choque que Ananias tomou naquele momento. Na cabeça dele deve ter passado um monte de coisa, igual a pessoa quando vem na igreja. Que aí a pessoa vem na igreja, ninguém sabe da vida dela, e o pastor começa a falar exatamente a situação dela. Aí ela já olha logo, deve ter sido minha mulher que falou. Acredito eu que Ananias pensou, deve ter sido minha mulher que procurou o pastor e falou tudo para ele. Aí ele sabe de tudo. Não, irmão.
Sua mulher não procurou pastor nenhum. Seu marido não procurou pastor nenhum. É Deus que está falando com você. Só que às vezes seu coração é tão duro que você não aceita. Você não quer ouvir. Eu ouvi um testemunho essa semana, eu achei muito interessante. Um testemunho. O homem contando testemunho, ele está firme com Jesus agora. E ele disse que a mulher começou a ir na igreja e ele não queria ir de jeito nenhum, e ele cheio de vícios, cheio de coisa. Aí teve um dia que ele resolveu ir com a mulher dele. Aí foi, sentou. Quando ele sentou, tudo que o pastor falava era a vida dele, todinha, contada de ponta a ponta. Aí ele falou que brigou com a mulher dentro da igreja. Ele falou no testemunho que ele brigou com a mulher dentro da igreja. Você está vindo aqui contar minha vida para esse pastor, não te dei essa autorização, aquela confusão. Aquela confusão. E a mulher, não, eu nunca conversei com o pastor. Eu nunca nem conversei com o pastor. Como é que eu vou contar a sua vida para o pastor se eu nunca nem conversei com o pastor? E aí esse rapaz contando no testemunho dele que foi uma confusão ele com a mulher, ele levantou e foi embora. Ele pensou que era ela que tinha contado tudo para tentar convencer ele. Foi embora. Aí ele foi embora. Aí segundo ele, outro dia está lá ouvindo lá um programa de rádio, alguma coisa. Aí o pastor entra. E tudo que o pastor fala é a vida dele todinha. Aí eu falo, não é possível. Essa mulher agora saiu contando minha vida para todos os pastores da cidade inteira. Porque como é que pode esse pastor aí na rádio agora contando a minha vida? Aí ele decidiu voltar aonde? Na igreja. E volta com a mulher na igreja. E quando ele volta, de novo, tudo que o pastor fala é a vida dele. Aí ele começa a pensar, peraí, isso aqui já está um negócio fora do normal. Será que é Deus que está querendo falar comigo? E aí ele diz que ele abre o coração. Ó, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então amém. Ele abre o coração. E ali Deus vai usando o pastor, vai falando, e ele vai tomando decisões, ele vai tomando atitudes, ele vai mudando as ações, ele vai recebendo aquela instrução para a vida dele, e ele aceita Jesus, ele se transforma numa nova criatura. Mas veja que tudo através de um dom chamado palavra de conhecimento. Provavelmente, o pastor estava pregando ali, e nem o pastor sabia que estava falando a vida da pessoa todinha ali. Porque era Deus usando aquele pastor para servir alguém que estava precisando. Vamos voltar aqui, então, imagina o susto de Ananias, quando Pedro revelou, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Versículo 4. Conservando, porventura não seria teu? Olha Pedro falando para ele, por que você foi invejar os outros irmãos da igreja? Por que você ficou com ciúmes porque o outro irmão, você achou que o outro irmão estava aparecendo? Se você tivesse ficado com um campo para você, não tivesse colocado ele à venda, ele não continuaria sendo seu? E se você tivesse vendido ele, sem fazer o voto com Deus, ele não estaria em teu poder? O dinheiro não seria todo seu? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a quem? A Deus. Você mentiu foi para Deus, não foi para mim não.
Pedro falando, para mim não, para Deus. Ouvindo, olha que forte isso, hein? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e o quê? E expirou. O que significa expirar? Morrer. Morreu. Mas olha que interessante. Por que ele caiu e morreu? Pedro amaldiçoou ele? Pedro espraguejou ele? Deu uma paulada na cabeça dele? Qual foi o motivo, que está escrito ali, pelo qual Ananias caiu e expirou? Está escrito ali. Está escrito ali. Qual foi o motivo pelo qual ele caiu e expirou? Hã? Quando ele ouviu aquelas palavras, foi um choque tão grande para ele, a revelação daquilo que estava em oculto, que estava em secreto, foi um negócio tão assustador para ele, tão pesado para ele, que ele caiu e expirou. Por isso está escrito, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Todo mundo que estava por ali, na hora pensou, então, meu amigo, não adianta fazer nada no secreto, no oculto, que esse apóstolo aí, esse pastor aí, vai saber de tudo. Não adianta, não tem como mentir para quem? Para Deus. Então sobreveio um grande temor na igreja. Agora você entende porque eu disse que o diabo trabalha para o crente não ter esse dom, palavra de conhecimento? Ele trabalha, por que ele trabalha para o crente não ter esse dom? Porque não tem como enganar, não tem como enganar aquele crente. Então qual é o temor que veio sobre a igreja? Não tem como enganar esse pastor aí, esse apóstolo aí, não. Por quê? Porque o próprio Deus faz ele saber de tudo. Como? Não tem explicação. Dons espirituais não se explicam, é mistério. Então veja que Pedro sabia de tudo. Agora olha outra coisa interessante. Vai lá em 2 Reis, pega a sua Bíblia, agora tem que voltar bastante. Lá no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Olha o dom, palavra de conhecimento, palavra de ciência aqui de novo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então o rei da Síria chamou os seus oficiais em conselho. Um conselho é a céu aberto? É em praça pública? É com o microfone na mão para todo mundo saber? Uma reunião de conselho é popular? Não, é fechada, é secreta. Em conselho com seus oficiais, o rei da Síria falou: o meu acampamento vai ficar em tal e tal lugar. Nós vamos massacrar o povo de Israel. Continua comigo. Versículo 9. Mas o homem de Deus, esse homem de Deus aqui era Eliseu, o profeta Eliseu. O homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então olha que interessante. O rei da Síria juntou o conselho dele de oficiais, planejou tudo, como que ia ser o ataque e tal, as emboscadas.
Eliseu lá na casinha dele, lá em Israel, mandou um recado para o rei de Israel: fala para o rei não passar em tal lugar e em tal lugar, porque lá tem emboscada do inimigo. Continua comigo. Versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, nenhuma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então o rei da Síria ficou indignado. Peraí, tem um traidor no nosso meio? Quem de vocês aí que está contando as minhas estratégias para o rei de Israel? O rei da Síria pensava que era um de seus oficiais, que era o traidor, que era o X9, sabe? Ele pensava que era um, ficou indignado. Vocês não vão me falar qual de vocês que é o traidor? Agora olha que interessante, versículo 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está onde? Está lá em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O que é a câmara de dormir? O seu quarto. O que o Senhor fala em secreto dentro do seu quarto, tem um tal de Eliseu profeta lá em Israel, que eu não sei como, ele sabe de tudo que o Senhor fala e manda avisar o rei de Israel. O que é isso? É o dom da palavra, do conhecimento, da ciência. Eliseu foi agraciado por Deus com esse dom para saber, ter ciência de tudo que a Síria planejava contra Israel, a fim de que ele servisse, Eliseu servisse ao rei de Israel, servisse a Israel, para impedir que Israel caísse nas mãos dos sírios, dos inimigos. Então esse dom é extraordinário. Esse dom é extraordinário. Todos os dons espirituais são maravilhosos. Mas se você não quer ser enganado por nada nem por ninguém, se você não quer que o inimigo impeça a sua caminhada para o reino de Deus, se você não quer que o inimigo atrapalhe sua comunhão com Jesus, busque esse dom. Fala: Senhor, eu preciso muito, não é para mim buscar nada material, não. Eu quero não perder a visão aqui das coisas de Deus. Eu não quero que o inimigo me engane, me enrole. Eu quero estar sempre com os meus olhos bem abertos, ciente de tudo o que está acontecendo, para que a minha vida seja um instrumento para a tua glória. Então depois você termina de ler em casa. O rei ficou furioso. Aí eu vou terminar de ler aqui. Esse pedacinho é maravilhoso. Eu amo esse pedacinho aqui. Então contaram para ele que era quem? Eliseu, né? Versículo 13. Olha o que o rei disse. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá. O que o rei da Síria mandou para lá? Cavalos, carros e o que? E fortes tropas.
chegaram de noite e cercaram o quê? Meu Deus do céu, tudo para prender quantas pessoas? Uma. Cavalos, carros e fortes tropas, e cercaram a cidade inteira. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o auxiliar, Eliseu tinha um auxiliar. Então esse rapaz se levantou muito cedo e saiu de casa. Eliseu morava numa espécie de lugar afastado, como se fosse um pequeno monte. Na hora que o rapaz saiu de casa, o que ele viu? Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado o quê? A cidade. Então, o seu moço lhe disse, o menino voltou correndo para dentro de casa, o rapaz, desesperado, quando ele viu a casa cercada, um monte cercado, cheio de tropas, de cavalos, de soldados, de tudo, ele volta desesperado e diz, ai, meu senhor, senhor com letra minúscula, ali ele estava se referindo a Eliseu, o senhor dele, o chefe dele. O que faremos? O que faremos? Ao desespero dele, e agora? Versículo 16. O que Eliseu respondeu? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com ele. Diga glória a Deus. Olha o que Eliseu disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu. Na hora do aperto, o que Eliseu fez? Eliseu foi pedir ajuda para o rei de Israel. Eliseu foi pedir socorro humano. Olha o ensinamento para nós, ó. Eliseu foi fazer o quê? Orar. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos do rapaz, para que o rapaz visse o que é que acontece com aqueles que andam com Deus. Ele não estava vendo, ele estava vendo tudo humano, natural. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga glória a Deus. Então quando Eliseu orou e Deus abriu os olhos do rapaz, o rapaz olhou de novo e ele viu que o monte estava, a casa ali estava cercada de carros e de cavalos de fogo. Ou seja, o exército de Deus estava ali protegendo Eliseu de tudo que não prestava. Mas perceba que tudo isso aqui só aconteceu porque Eliseu estava cheio do dom de palavra de conhecimento. E ele fazia o rei de Israel saber tudo que o rei da Assíria estava planejando em secreto, no seu quarto, na sua câmara de dormir. O Eliseu tinha ciência de tudo. Deus não quer que você viva enganado. Deus não quer que você seja um crente sem nenhum tipo de conhecimento. Deus quer que você tenha ciência de tudo. Deus quer que você não perca a visão. Deus quer que você ande com Cristo e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus quer que você tenha esta ciência que você tanto precisa para poder continuar firme com Jesus. Busque esse dom a partir de hoje. Eu não posso te dar porque não é meu. O único que pode te dar é quem? É Deus. Mas se você buscar nas suas orações, para um pouquinho de pedir um carro novo,
uma casa nova, não estou dizendo que é errado não. Eu falo, dá um espacinho. Tira alguns minutos e pede a Deus palavra de conhecimento. Pede a Deus palavra de ciência. Pede a Deus esse dom maravilhoso. Senhor, eu sei que eu sou um pecador, não mereço não. Mas concede a mim esse dom extraordinário, esse dom maravilhoso. Confia a mim esse dom maravilhoso. E eu creio que você vai ser uma nova criatura.